Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vamos começar o Desperta de 2023. Tô atrasada, né? É que foi tanta coisa. Acabei de abrir meu livrinho aqui. E toda segunda-feira, às 8 da manhã, Mato Grosso do Sul, 9 horas de Brasília, eu trago uma meditação, uma palavra do Evangelho. Bom dia, bom dia! E nesse processo, né, da gente, numa segunda de manhã, já fazer isso, tem um propósito, né, que é trazer a mensagem da semana para vocês, que é com a essência divina de conexão com Deus Pai. E quando nós fazemos isso, independentemente do tempo, do horário, da localização, nós permitimos com que anjos, luzes, intuições cheguem até nós de uma forma muito mais fácil, quando nós abrimos o nosso campo. Então, eu não preciso, vamos pensar assim, de uma ritualística, a não ser que eu queira. Eu não preciso das coisas para que Deus possa me ouvir. Ao contrário, ação. Então, eu acabei de abrir aqui e saiu na lição 131. O mundo e a crença. Acabei de falar. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e o acreditemos. Por isso que são muito habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. É bem aquela história de São Tomé, né? Nós precisamos ver para crer? Será que é necessário realmente isso? Por mais que a gente saiba e tenha no nosso coração que nós acreditamos em Deus, nós, no fundo do nosso inconsciente, existem crenças coletivas e geracionais, ancestrais, que passaram para toda a humanidade. Será que realmente Deus existe? Será que Jesus Cristo foi tudo aquilo? E de alguma forma, nós queremos ter o controle sobre tudo, todas as situações. E quando nós queremos ter o controle sobre tudo, nós estamos a serviço do ego. E quando nós estamos a serviço do ego, nós nos funhanhamos. Porque a gente quer controlar tudo. E a gente não tem como ter controle. Nós não temos controle nem do sangue que circula no nosso corpo, nem do nosso sistema excretor. Nós não controlamos nada, absolutamente nada. Mas até nós adquirirmos essa plena consciência de o controle total está sobre Deus, sobre a fonte divina, nós penamos um monte e queremos fazer as coisas do nosso jeito, do meu modo, como eu quero. E dessa forma, agindo assim, nós não evoluímos, nós não passamos de fase. E nós não temos a plena confiança em Deus, no Criador. Olha só o que veio falando o próximo parágrafo, né?
A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos. Olha isso. Gente, eu acabei de abrir meu livrinho. Sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E aí o que acontece, né? É isso que eu estava falando. Então, se eu não confio plenamente em Deus, o que vai acontecer? Eu vou me fuianhar, certo? Eu vou ter um processo de doença. Quando a doença se instala no corpo, é porque nos nossos corpos espirituais a coisa está muito mais avançada. Pode se manifestar de uma alergia, de uma gastrite, de uma pressão alta, de qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando isso se manifesta no corpo físico, é que nesses 7 corpos sutis já tá funhanhado mesmo. Então, quer dizer, a internet hoje tá, hein? Nós temos muita coisa para curar. Mas enquanto eu quero ter o controle, né, e acreditar desacreditando que Deus existe, que Deus vai fazer tudo por mim, eu me ferro. Acalmou? Sabe por que a gente se ferra? Porque a gente não tem a plena confiança em Deus. Porque se a gente tivesse, como diz o professor Hélio Couto, a gente não ficava indo lá na garagem verificar se o carro já chegou. Se a gente faz o pedido de um carro, a gente pensa nesse carro, a gente vai na concessionária fazer a prova desse carro, a gente escolhe o modelo, a gente verifica o valor do seguro, do IPVA, do licenciamento. E aí eu já tenho no meu coração qual é o carro que eu quero. E aí eu entrego para Deus. Eu tenho os meus recursos, eu vou fazer a minha parte. E vou garantir aquilo. Mas se eu fico toda hora indo lá na garagem ver se o carro chegou, na concessionária, para saber se aumentou o preço, se não, se o vendedor fez o pedido, se não, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar quebrando a minha manifestação. Além de estar quebrando a minha manifestação, eu não confio em Deus. Se eu não confio em Deus, eu não confio nem em mim mesma. Olha só, e no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que o intelectualismo não traduz elevação espiritual. Por que eles dizem isso, né? Porque para aquela época, e se a gente trazer aquele contexto de uma outra forma, nós verificamos que tudo o que é direcionado para o bem maior, para a fé, para a consciência divina de Deus, do Criador, há sempre um movimento contrário, dizendo assim: olha, você tem certeza que isso é real? Olha, você tem certeza que isso vai dar certo? Mas será que nananana? Mas e se? E se nada? Se eu desejo algo, eu faço o meu movimento para aquilo, eu entrego para o Criador e eu abro a mão do controle, as coisas acontecem. E o que eles dizem, né, nessa passagem? Que o Mestre Jesus era extremamente inteligente, articulado. Vocês sabiam que o Mestre Jesus, ele como o filho de José, ele aprendeu o ofício de carpinteiro.
E ele, se eu não me engano, foi com 17 anos, eu acho que foi com 17 anos, ele perdeu o pai, José faleceu. E ele precisou assumir o controle da casa. E eles passaram por todas as vicissitudes. Eles eram em 8 irmãos. E Jesus assumiu a frente. E Jesus, ele era extremamente inteligente por conta da sua alta hierarquia. Esse mundo é dele. E ele veio com toda essa inteligência. E com toda essa inteligência, teve uma época, se eu não me engano, a partir dos 23 anos de idade, 26, 27 anos, ele foi para Cafarnaum e ele teve um parente que fabricava barcos. E Jesus foi lá para trabalhar, já estava próximo dele, ele sabia, né, que ele estava próximo de se mostrar ao mundo, de trazer a boa nova para o mundo. E Jesus foi trabalhar com a fabricação de barcos. E pela sua avançada inteligência, ele desenvolveu a técnica que deu o avanço para os barcos da época. E aí o que aconteceu? Começou a ter um monte de encomendas em todo Israel. Todo mundo queria os barcos mais avançados, que flutuavam melhor, que iam. Então, essa evolução do sistema, né, arcaico, rudimentar dos homens, teve um upgrade, vamos dizer assim, do Mestre Jesus, com a sua inteligência, sua sabedoria transcendental, evoluiu os barcos. E aí o que começou a acontecer? Ele começou a ganhar dinheiro. Mas o dinheiro dele, ele não queria saber. E aí, esse sócio começou a guardar esse dinheiro para ele. Mandava para a família, para Maria e os seus irmãos. Dava o dele, vamos pensar assim, ele queria, vamos pensar, precisava se alimentar, dava o dinheiro dele da alimentação e o resto guardava. Você sabia que Jesus foi um empreendedor? Você sabia que Jesus teve muito dinheiro? E que inclusive ele teve uma casa no nome dele? Paga, escritura e tudo? Claro que não foi ele, foi o sócio dele. Mas ele foi. E qual é a imagem que as pessoas passam? A imagem que todo esse sistema, desde antes de Jesus, traz pra gente. Que nós merecemos sofrer, passar por dificuldades, vicissitudes e continuar marrento, sem direito a nada. Mas não foi isso. Não foi isso. Então nós estamos totalmente submersos sobre crenças negativas, crenças pesadas, que nós devemos sofrer. Assim como Jesus morreu na cruz, a gente também tem que ir. Mas não foi isso que ele trouxe pra gente. Então teve toda uma inversão do ganhar dinheiro é de Deus. Isso mesmo, Flavítia. Ganhar dinheiro é de Deus. Então, Jesus, durante toda a trajetória dele, que ele trabalhava todos os dias, a serviço das pessoas, a serviço de todos os comerciantes da região, a serviço de todas as pessoas que chegavam até a sua oficina, ele trabalhava dia e noite, mas com esmero, com vontade,
com o servir. E com isso, ele tinha mais e mais clientes. E ele sustentou uma casa sozinho com 8 pessoas. Agora, em que parte que fala sobre isso? Em parte alguma. Mas existem registros e que chega somente as pessoas que têm vontade, vamos dizer assim, de buscar a verdade. E a gente está aqui para isso, certo? Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. E quando eu falo para vocês, vamos transpor isso de lá para cá, o que a gente ainda vê? Situações espetaculosas. Agora mais ainda. E nós ficamos perdendo tempo nessas distrações. E a única coisa que Jesus trouxe pra gente é: eu tô aqui, olha, segue, vem. É fácil, é leve. Se és um discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele, e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Eu vou repetir esse último parágrafo aqui, que é o resumo de tudo que eu falei sem ter lido antes essa passagem. Quem tá aqui há mais tempo, me acompanha, sabe que eu abro aleatoriamente, eu não leio anteriormente e vem a mensagem que precisa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Não sou eu que tenho controle sobre as coisas. Tenha isso com você. De uma forma concreta, sincera, honesta, verdadeira. Nós não temos controle nem do intestino, quanto mais do resto das coisas. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele. Mas não é tirar o sangue. Ele não pediu isso pra gente. Ele pediu para que nós permanecêssemos na fé e na confiança. Prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. E aí a gente fica assim, mas e se tal coisa acontecer? E se não acontecer? Mas e se? O que falta pra gente é a plena convicção em Deus. É a plena convicção. Não conhece Deus, não sabe de Deus, confia no Mestre Jesus. Traz o Mestre Sananda para o seu coração. E peça a intervenção dele em tudo que você for fazer. Aí sabe o que acontece? As coisas acontecem. Sabe o que acontece? Tudo fica mais fácil, mais leve, mais amoroso, mais divertido, mais saudável.
Porque a gente confia. E quando a gente confia, não há impedimentos. Quando a gente confia, tudo acontece para o nosso bem maior. É assim. Mas se eu fico, não sei se eu vou, se eu não vou, vai, não sei o quê. Não, mas tem que ser desse jeito que eu quero. Então você não confia. Sinto muito lhe dizer. A verdadeira confiança, vamos pensar, o Mestre Jesus, ela é genuína, ela é autêntica, ela é tranquila, merecedora, amorosa. E assim nós seguimos. É aquele ditado que eu falo. Enquanto a banda passa, os cães ladram. Então as distrações e os insucessos estarão por aqui, ó, o tempo todo. Como diz o outro, conversa aqui com a minha mão. Mas eu sigo. Independentemente das intempéries. É isso que é confiança. É isso que traz pra gente a tranquilidade no nosso coração. Sem doenças, sem aflições, sem sofrimento. Vamos para a cartinha de hoje? Vamos ver o que vai sair aqui. Eu sigo a vida e nela eu vou fazer algo de bom em honra a você. Faz ou não sentido? É ou não a mensagem de hoje? Para quem esteve aqui, para quem está aqui, um grande beijo, uma excelente, linda semana e pratique no seu coração a confiança em Deus, em Jesus. Tá bom? Grande beijo a todos vocês. Arro.